Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 19 de abril de 2022, os capítulos iniciais são Josué, capítulo 19 e capítulo 20. Eu sou Mateus Ramos Pro. Vamos lá? Josué, capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziklag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se retirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon, versículo 10. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite pelo ocidente a Maarala. Tocava a Dabezete e chegava até o ribeiro que está defronte de Jocneão. De Saride, dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberat e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Efer e Et-Kazim. Ia a Rimon, que se estendia até Neá, e, rodeando-a, o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Issacar, versículo 17. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebs, Remete, Enganim, Ada, Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão.
Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Azer, versículo 24. Saía a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Aczaf, Alameque, Amade e Milzal. E tocava o Carmelo para o ocidente e Sior Libnate. Volvendo-se para o nascente ao sol, Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda. Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aczib. Também Umar, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Naftali, versículo 32. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elef, do carvalho de Zanamim, Adame Nequeb, Jabiniel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite para o ocidente a Zanote Tabor, de onde passava o Coque. Tocava Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Iron e Migdal-El, Orém, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Dan, versículo 40. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aigilon, Itla, Elon, Tina, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mijarcon e Racon, com o território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezen, e a tomaram.
e a feriram a fio de espada. E, tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué, versículo 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma outra dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo a cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o prosseguir, não lhe entregarão nas mãos e o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram fazer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitam entre eles, para que se refugiasse neles todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa,
para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Lucas, capítulo 19, versículos 28 até o 48. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E, indo que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam o caminho as suas vestes. E, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora à vista de Jerusalém. Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco. E te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A purificação do templo, versículo 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vós a transformaram em covil de salteadores. O mestre ensina no templo. Versículo 47. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava
dominado por ele. Salmos capítulo 88. Lamentação de um atribulado. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam à cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos meus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Provérbios capítulo 13, versículos 12 ao 14. A esperança que adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Mais um episódio, um super episódio. Cada dia ficando melhores esses episódios aí, né? Abril tá bom, mês de abril tá bom. Comenta aí qual a parte que mais tocou neste episódio de hoje. Hoje, dia 19 de abril de 2022. Lesh Leha.